A gente sabe que depois da sexta-feira da paixão, vem o domingo da ressurreição. E aquele que estava morto, agora vive. Na primeira parte, nós apresentamos a definição do conceito de identidade e mostramos as razões pelas quais esse conceito tem sido desconstruído no mundo contemporâneo. Mais precisamente, não é um conceito de identidade que vem sendo desconstruído, mas a própria possibilidade da existência de um conceito, independentemente da vontade humana, é isso que tem sido colocado em xeque, em prol de uma noção de que a vontade humana é a responsável fundamental pela criação da realidade. Nós vimos que isso leva a contradições lógicas e absurdos práticos que revelam a falsidade das filosofias que a sustentam. Corroborando a história bíblica da queda, nós vimos como Nietzsche aponta a raiz espiritual do problema, que essencialmente consiste numa recusa em aceitar Deus como fundamento da verdade. O resto é resultante desse problema espiritual fundamental. Embora ele tenha sido provavelmente aquele que, com maior poder retórico, descreveu essa relação entre Deus e o sentido da vida e a objetividade da verdade, ele não foi o único. O francês Albert Camus, já no século passado, fez algo parecido analisando o mito de Sísifo, uma obra curta que eu recomendo bastante. E recentemente, o influente pensador sul-coreano Byung-Chul Han, na obra Sociedade do Cansaço, que a gente leu aí no Clube do Livro, numa passagem ele diz que a perda moderna da fé não diz respeito apenas a Deus e ao além, mas à própria realidade. A perda da fé, então, ela está relacionada não só a simplesmente deixarmos de crer em Deus, mas ao deixarmos de crer em Deus, a gente viu que a gente deixa de acreditar no próprio homem e deixa de acreditar na própria realidade. O que, continua ele, torna a vida radicalmente transitória. E diante dessa falta de ser, surgem nervosismos e inquietações e a gente chega ao mundo atual. Então existe algo que define o homem enquanto tal. Existe uma essência, sem a qual o homem deixa de ser homem. E também define o indivíduo enquanto tal. Então, nessa segunda parte, a gente vai tentar reconstruir o fundamento da nossa identidade para que nós possamos entender o que nós somos de fato, enquanto ser humano, enquanto homem e mulher, enquanto indivíduo singular. Na primeira família da história, a gente vê um casal se insurgindo contra o Criador, dizendo, na prática, faça-se a nossa vontade. O Novo Testamento, porém, começa com uma família, trilhando o caminho oposto a de Adão e Eva, dizendo, faça-se em nós segundo a tua palavra, abrindo assim caminho para que Deus pudesse ser gerado em seu interior. E Deus nasce no nosso interior na medida em que nós reconhecemos nossa criaturidade e deixamos Ele definir o que nós somos e como nós devemos viver. Então, essas perspectivas socioconstrutivistas modernas são não só profundamente equivocadas, como vimos, e também profundamente demoníacas, que colocam o homem no trono de Deus, tratando a realidade objetiva como uma criação da vontade humana. Então, reconstruir a identidade exige aceitar os limites que Deus definiu. Não se trata de se construir enquanto sujeito autônomo, como queria Foucault. Isso é uma ilusão que só gera ansiedade, crise, as diversas crises identitárias que nós vemos no mundo atual. Mas consiste em reconhecer e acolher a verdade fundamental sobre o ser humano, que não é criada por nós, mas nos é dada por ele. Então, qual é a verdade fundamental sobre o homem? Aristóteles, pela simples reflexão filosófica, muito sabiamente definiu o homem como um animal racional. Como é que a gente define uma espécie enquanto tal? Pelo gênero, mais a diferença. O que isso quer dizer? O ser humano, ele faz parte do gênero animal. Nós somos criaturas animadas. Então nós partilhamos com um cão, um leão, um gato, da animalidade, da essência da animalidade.
Mas qual é a diferença que, dentro do gênero animal, nos distingue enquanto seres humanos? Aristóteles observou e disse a razão: o homem é o animal racional. Esse conceito aparece também em Cícero, que fundamenta a dignidade humana não somente na sua posição social, no seu cargo e autoridade, ele que era um filósofo romano, e os romanos valorizavam muito o poder, a autoridade social, a posição social, e a gente tende a ser assim também. A gente valoriza mais pessoas em altas posições sociais, das quais muitas vezes a identidade e o valor humano é derivada. Mas Cícero fundamentou a dignidade humana não nisso, como faziam os romanos, mas no fato do ser humano ser um ser dotado de razão. E que, por ser dotado de razão, estaria comprometido com uma vida adequada com a razão. Estaria comprometido em viver conforme a razão. Ou seja, tem uma estrutura no ser humano, uma estrutura ontológica, que é a razão, que implica uma função, que é viver de acordo com isso que nos é singular. Mas e hoje o que a gente vê, né, é uma tentativa de reduzir um homem à sua animalidade. Dê vazão ao seu instinto, dê vazão aos seus desejos. Isso é o que um cão faz. Um cão, se entrar aqui e fizer necessidade aqui, a gente vai rir, vai espantar o cão, porque é um cão. Agora, se for um de nós fazendo isso, vai ter uma reação moral, porque não se espera que um ser humano porte-se como um cão. Seres humanos agem de acordo com a razão, deveriam. Mais adequadamente, o que Aristóteles e Cícero estavam percebendo pela reflexão filosófica é uma realidade mais profunda que nós conhecemos pela revelação. A Escritura diz a respeito do homem, e apenas a respeito do homem, que ele é criado à imagem de Deus. Ser a imagem de Deus, portanto, deve ser uma indicação daquilo que é singular a respeito da raça humana. Então, o conceito da imagem de Deus é o coração da antropologia cristã, por isso a gente precisa desenvolvê-lo para entender aquilo que nós somos. Deus criou um mundo bom, mas conferiu apenas ao homem a sua própria imagem, declarando-o muito bom. Então, há uma singularidade no homem em relação à criação. Deus partilha do seu ser com a sua obra criada, mas da sua imagem só com o ser humano. Então, nesse sentido, a imagem de Deus faz parte da essência do que é ser humano. Faz parte daquilo que constitui a identidade humana. Portanto, se a imago Dei, a imagem de Deus, é parte essencial da identidade humana, o ser humano jamais pode perdê-la sem deixar de ser humano. Como a cadeira. Se a cadeira perde a sua cadeiridade, ela deixa de ser cadeira. O ser humano não pode perder a imagem de Deus sem deixar de ser humano. Por isso que nem mesmo a queda, este grave evento do qual decorrem os problemas da humanidade, nem mesmo a queda foi capaz de apagar e destruir a imagem de Deus. Mesmo o homem caído permanece sendo a imagem de Deus. Tanto que em Gênesis 9:6, esse fato é o fundamento jurídico para a proibição do homicídio. Disse Deus: o homem não pode matar outro homem porque o homem é feito à imagem de Deus. O homem caído ali. Pode colocar o segundo slide. Herman Bavinck, e aqui é uma citação, mais uma vez recomendando, dessa obra Criados à Imagem de Deus. Ele vai nos dizer algo muito interessante. O homem, ele não apenas traz a imagem de Deus, ele é a imagem de Deus. Da doutrina de que o homem foi criado à imagem de Deus, decorre uma implicação óbvia de que esta imagem estende-se ao homem como um todo. Nada no homem é excluído da imagem de Deus. Todas as criaturas revelam traços de Deus, mas somente o homem é a imagem de Deus. E ele é integralmente essa imagem no corpo e na alma, em todas as faculdades e poderes, em todas as condições e relacionamentos. O homem é a imagem de Deus pela razão e na medida em que é verdadeiro homem.
E, atenção aqui, é homem, homem verdadeiro e real, pela razão e na medida em que é a imagem de Deus. Tudo isso demonstra para nós que a imagem de Deus não é algo acidental no homem, como é a sua altura, o seu cabelo grisalho, a sua barriguinha. Isso são propriedades acidentais. Você pode emagrecer, engordar, envelhecer, você não deixa de ser aquilo que você é. São propriedades importantes para te identificar enquanto tal, mas são acidentais. Então, se nem mesmo a queda da humanidade foi capaz de extirpar a imagem de Deus no homem, o que dizer dos seus muitos erros, de eventuais abusos que você tenha sofrido, dos traumas, das condições humilhantes, degradantes e indignas a que você possa eventualmente ter sido submetido, da tristeza, da depressão, das tuas falhas. Tudo isso é verdade. Te influencia e te identifica enquanto tal, mas não afeta a tua essência. Não é aquilo que lhe aconteceu ou que você fez que define quem você é. É claro que essas coisas te afetam quem você é. É claro que afetam e te singularizam enquanto indivíduo único. Nós somos moldados por esses acidentes, mas não somos definidos essencialmente por eles. A nossa essência, a imagem de Deus, é o ponto de partida para tudo mais que nos identifica enquanto indivíduos únicos e distintos. Então, a imagem de Deus é o fundamento da nossa identidade, em relação ao qual tudo mais é secundário. Então, você não pode se definir a partir daquilo que é acidental. Você precisa, na ordem de prioridade, se definir a partir daquilo que é mais essencial. E o que é mais essencial em você é esse fato de que você possui a imagem. Possui não, você é a imagem de Deus. É disso que se deriva tudo aquilo que constitui o teu ser fundamentalmente. Por isso que você não pode se definir, e hoje em dia, muito em razão dessa influência de Foucault, como a gente viu, que trata a ideia de loucura como algo socialmente construído, você vê muito pessoas se identificando essencialmente, às vezes no Instagram, bota na bio, as doenças psiquiátricas que tem. Já viram isso? Fulano de tal, TDAH, suporte 1 de autismo, e bipolar. Meu Deus do céu! Como se aquilo constituísse a tua essência. É claro que são distúrbios reais e concretos, que muitas vezes prejudicam muito a vida humana. Meu Deus do céu, o que eu sou? Eu sou o TDAH. Eu não estou nem dizendo que essas coisas não existem, embora os diagnósticos muitas vezes sejam exagerados. Mas é claro que distúrbios psiquiátricos existem. Mas o que você é, não é fundamentalmente um distúrbio, uma doença. Não faz sentido você se definir por aquilo que é acidental. Você não deixaria de ser você se deixasse de ser bipolar. Muito pelo contrário, porque isso é um acidente estranho à tua essência. Não só em relação a coisas que são ruins, mas coisas boas também. Você pode ser um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, pode ser solteiro, pode ser casado, pode ser velho, pode ser jovem. Todas essas propriedades, elas são importantes para te singularizar enquanto indivíduo. Eu sou um homem de 39 anos, não sou um jovem de 15. Minha coluna ratifica isso. Mas não é isso que faz parte da minha essência. Um dia eu vou ter 80, se Deus quiser. Eu já tive 15, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, porque a essência permanece. Os acidentes mudam. Então, acidentalmente, isso é importante na minha vida, ser um homem de 39 anos. Eu não posso me portar como idoso nem como um adolescente. Mas na ordem de prioridade, é daquilo que é essencial para aquilo que é acidental. Então, você precisa acatar a sua essência, que é a imagem de Deus, e a partir dela manifestá-la nos seus acidentes. Se eu sou um pai só secundariamente. Eu poderia não ser pai. Eu, por acaso, sou pai de 2 crianças. Mas eu poderia não ser. Poderia jamais ter casado, poderia ser infértil. E eu não deixaria de ser o Vitor. Eu seria diferente, claro. E é claro que essas coisas definem a minha identidade. Eu sou pai. E essa identidade contingente, que eu poderia não ser, é claro que me identifica enquanto tal e impõe a mim uma responsabilidade. Deus espera que eu haja como um pai, mas eu poderia não ser pai.
E eu continuaria sendo quem eu sou. Por quê? Ser pai, embora muito importante, é algo apenas secundário na minha identidade. O essencial é o fato de ser um ser humano criado à imagem de Deus enquanto homem e não enquanto mulher. Então, o ser humano ele é carente de sentido. Né? Alguém já disse que o homem carece mais pelo sentido do que pelo pão. Isso, de certa forma, é verdade. Porque Nietzsche, mais uma vez, né? Quem tem um porquê suporta qualquer como. Se você tem um motivo, se a tua vida tem um sentido, as coisas que acontecem se tornam mais fáceis de lidar. Se você não vê sentido para nada, qualquer tropeção se torna um problema gigantesco. Viktor Frankl, na obra Em Busca de Sentido, ele que esteve num campo de concentração, ele coloca isso muito bem. As pessoas que tinham um sentido muito profundo conseguiam resistir melhor do que aqueles que não tinham. Então, a vida humana ela precisa de um sentido para se tornar suportável. E é justamente a perda desse sentido fundamental que gera tantos problemas psiquiátricos, como depressão, ansiedade. O homem não sabe mais o que é e nem para que serve. Obviamente vai ficar deprimido. Não tem como não ficar deprimido. Né? Se a tua a identidade é pautada em coisas acidentais, transitórias, efêmeras, é óbvio que a tua vida vai ser um caos. E esse sentido não é algo que possa ser criado. Ele precisa ser dado. Porque tudo aquilo que é criado pelo humano é frágil, é efêmero. E aquilo que uma coisa está atrelado àquilo para que ela serve. Cícero falou isso, né? O homem é racional, portanto deve agir conforme a razão. O ser humano tem a imagem de Deus e, portanto, tem que agir de acordo com essa imagem. Né? Então, o que significa ser a imagem de Deus? Historicamente, próximo slide aí, por favor. O Alan já antecipou esses conceitos. Historicamente, a teologia ela distingue dois aspectos da imagem de Deus. O aspecto estrutural, aquilo que você que é essa propriedade ontológica que nos constitui enquanto seres humanos. Aquilo que você é. Mas desse você extrai uma função, um dever, que é esse aspecto funcional da imagem de Deus. Do fato de você ser criado à imagem de Deus, impõe uma responsabilidade de agir conforme a imagem de Deus. É a missão que nós recebemos em razão dessa imagem, que é representar a Deus no mundo. Se você ler o texto de Gênesis 1, você vê que Deus ali está organizando a criação e ele atribui funções a partir da estrutura dos entes criados. Ele coloca o Sol com a função de iluminar. Ele poderia ter dado essa função para. Ele coloca o Sol com a função de iluminar. Ele poderia ter dado essa função para a Lua? Poderia? Não. Poderia se tivesse criado a Lua de uma forma diferente. Mas ele não criou a Lua para isso. A Lua não tem luz própria. Ele criou o Sol com luz própria. E por causa dessa estrutura, ele poderia ter criado diferente, mas ele criou assim, e a partir dessa estrutura ele deu uma função ao Sol. Né? Ele deu o mar para que os peixes pudessem viver, etc. Poderia ter colocado os peixes na Terra? Poderia, mas ia ser meio esquizofrênico. Né? Ele criou uma estrutura, ele criou uma natureza do mar, e de acordo com essa natureza deu uma função para o mar. Mesma coisa com o ser humano. Deu uma estrutura, que é esse privilégio gigantesco, que é sermos a imagem de Deus, e a partir disso disse, olha, vocês são os meus representantes na Terra. O que é uma imagem? O que é uma imagem? Uma imagem tem. Qual é a função de uma imagem? É refletir aquilo de que ela é a imagem. Você pega uma foto, por exemplo. A foto ela representa uma foto sua, uma foto 3x4. Representa você. Às vezes não representa muito bem, né? Foto 3x4, sabe como é que é? Mas de alguma maneira representa você. Essa é a função da imagem. E a função da imagem é refletir Deus. Essa é a nossa função. Nós somos representantes de Deus nessa terra. E esse não é só um dever arbitrário, mas constitui a própria condição da plenitude das potencialidades humanas. O homem não pode alcançar a sua potencialidade à parte dessa função, porque é aquilo que ele é. O Sol não pode querer tomar o lugar da Lua. A Lua não pode querer tomar o lugar do Sol, porque se acontecer isso, o que acontece? Acaba o nosso planeta. Da mesma maneira, o homem não pode tomar o lugar da mulher e a mulher não pode tomar o lugar do homem. Porque se isso acontece, o que ocorre? Caos, desordem social.
Mesma coisa. Então Deus dá uma função a partir da estrutura de cada ente criado. Como Agostinho, numa célebre citação, ele coloca: criaste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração vive inquieto até repousar em ti. Existe no coração do ser humano, de todo ser humano, uma destinação para Deus. Fora dessa destinação, o homem está sempre inquieto, porque ele não pauta o seu ser, a sua estrutura e age conforme a sua função. Então, afastando-se de Deus e de sua vontade, você se torna um bruto, um ser sem razão, sem inteligência. E é isso que essas correntes socioconstrutivistas querem impor aos homens e à sociedade. Dê vazão às paixões mais baixas da tua alma, porte-se que nem um animal. Isso é indigno. Isso se infere à dignidade humana. Então, vende-se a ideia de que a sociedade e a religião, a igreja, reprimiriam o seu verdadeiro eu. E a autenticidade consistiria em se libertar desses grilhões, das relações de poder, das práticas discursivas, das instituições. Porque o que está em jogo não é exatamente uma oposição entre renúncia e autenticidade. Não, eu não vou renunciar, serei eu mesmo. Mas é sempre uma escolha entre o que vai ser renunciado. Ou você vai renunciar à carne à custa do espírito, ou vai renunciar ao espírito à custa da carne. Porque é o espírito que tem a função, a gente vai falar da queda, de nos reorientar para agirmos de acordo com a nossa estrutura e a nossa função. Das duas, uma. Você vai agir de acordo com essa natureza adventícia daquilo que advém, que é a natureza de todo ser humano pós-pecado. Ela foi maculada pelo pecado. Não é a nossa natural natureza. Naturalmente, nós somos muito bons. Mas depois do pecado, a natureza é pervertida. E a gente precisa da ação do Espírito para nos reorientarmos. Então, o que essas correntes querem vender é você agir, dar vazão à sua carne. E dar vazão à sua carne não é agir de acordo com quem você verdadeiramente é. É agir de acordo com quem você acidentalmente é. Não é aquilo que você é essencialmente. Então, somente pelo Espírito é que a gente pode renovar a nossa natureza original, que nos foi dada no Éden, e é somente pelo Espírito que o nosso verdadeiro eu se encontra. E reconhecer que eu tenho uma identidade que me foi dada, que eu não preciso construir a minha identidade, não é escravizador, pelo contrário, é libertador. Isso me liberta do fardo de ser um Deus. A sociedade moderna impôs ao homem o insuportável fardo de ser um Deus, porque é o homem que tem que criar a sua identidade, é o homem que tem que criar o seu sentido. Isso só Deus pode fazer. Nós trouxemos para nós um peso de uma decisão que cabe somente a Deus. Nós trouxemos para nós essa decisão sem termos a mesma capacidade de Deus. É óbvio que a vida vai se tornar insuportável. E Nietzsche avisou isso nessa passagem. Nós precisaríamos nos tornar deuses. Tamanha a dignidade do que fizemos ao matar Deus. Isso é absolutamente insuportável. Então, se você permite se definir a partir daquilo que é acidental, você não só está incorrendo num erro de natureza intelectual, filosófica, mas está pautando a sua identidade em algo que é, por natureza, efêmero, frágil e transitório. Nossos desejos são passageiros, são inconstantes, são fluidos. E não é de se surpreender que as pessoas hoje tenham identidades tão fluidas, líquidas, frágeis, que a casa identitária está edificada sobre areia. E como eu disse, isso não quer dizer que a sua identidade é definida apenas pelo que é essencial. Isso apenas nos distingue em seres humanos, à imagem de Deus. Mas Deus dividiu a humanidade em homem e mulher. Então, o que eu sou não é apenas um ser humano criado à imagem de Deus. Eu sou um ser humano criado à imagem de Deus enquanto homem. Isso faz parte da minha essência também. Eu não posso agir como mulher. Eu tenho uma função diferente em virtude da minha essência, que é a essência masculina. A mesma coisa para as mulheres. Diversas outras características acidentais também são importantes para te singularizar enquanto indivíduo. Nacionalidade, cor, altura, estado civil, profissão. Então, eu sou um ser criado à imagem de Deus,
isso eu compartilho com toda a humanidade. Então, isso ainda não me singulariza enquanto tal. Todos nós somos criados à imagem de Deus, mas eu sou criado à imagem de Deus enquanto homem, o que me coloca no mesmo gênero de metade da humanidade, mas eu sou o Vitor. Eu sou um homem criado à imagem de Deus, repleto também de características acidentais. Paternidade, o estado civil e tudo mais. Isso me identifica, sim. Isso me define, sim. Mas, novamente, isso me define secundariamente. E aquilo que é secundário deve ser lido a partir daquilo que é essencial. Então, eu acredito que a chave para a gente construir uma identidade sadia, estável, sólida, consiste em reconhecer essa propriedade ontológica e estrutural que nos constitui enquanto seres humanos, mas reconhecendo também os diversos acidentes que fazem parte da nossa identidade. A desordem identitária surge justamente quando o acidental é tratado como essencial. E disso decorre uma identidade humana frágil e transitória, como é a natureza daquilo que é acidental. Na virtude do fato de o ser humano portar intrinsecamente a imagem de Deus, nada que lhe aconteça pode lhe retirar esse valor. Nada que acontecer com você, nenhum dos erros que você fizer pode tirar esse valor fundamental que você tem apenas em virtude de ser aquilo que você é graciosamente. O grande teólogo alemão Wolfgang Pannenberg, acerca da dignidade intrínseca do ser humano, ele fala o seguinte: para a dignidade que compete ao homem, por causa de sua destinação para a comunhão com Deus, é característico o fato de ela não ser extinta por nenhuma humilhação efetiva que possa acontecer ao indivíduo. O rosto dos humilhados, daqueles que são privados de seus direitos e dos sofredores, pode ser enobrecido de modo especial, porque ficaram destituídos de qualquer outro prestígio, pelo reflexo daquela dignidade que nenhuma pessoa possui por mérito próprio e nem a recebeu de terceiros. E que por isso também ninguém lhe pode tirar. Diferente é o caso em que pessoas não prezam a dignidade de sua destinação divina ao se comportarem indignamente. Por meio disso, a imagem do ser humano é deformada mais profundamente do que por opressão, maus tratos ou por condições miseráveis de vida. Evidentemente, também as condições de vida podem ser indignas, injustas e humilhantes para o homem. Também essa miséria contraria a destinação divina do homem. Mas por essas coisas, os homens não estão alienados de sua destinação. Isso acontece somente onde homens vivem sua vida em contradição com a sua destinação. Ou seja, a única coisa que tira a sua dignidade é o pecado. Aquela natureza adventícia que você tem depois da queda e agir de acordo com ela. Isso torna você indigno. Aquilo que te acontece, você pode estar onde for. Que você, por ser aquilo que você é capaz de manter a sua dignidade e o seu valor. Por ser isso aqui não é papo de coach, não, tá? Você é lindo, né? O coach que implicitamente o Joel se referiu não tem negócio, como é que é? Você é lindo, como é que ele fala? Não lembro, né? Você sabe quem eu estou falando. Né? Deus, nossa, Deus vive para você, Deus te serve, aquela coisa, né? E a coisa até meio, ai meu Deus, cara, enfim. Não é isso. Isso é teologia cristã protestante. Você tem dignidade em virtude daquilo que você é enquanto ser humano. Então, por ser essencialmente a imagem de Deus, nenhum evento ou ação pode destruir o valor essencial do ser humano. A gente pode perder atributos acidentais, posição social, saúde, beleza, dinheiro, mas a nossa dignidade permanece em virtude daquilo que a gente é. Então, a primeira vocação religiosa do ser humano é ser verdadeiramente humano. A primeira vocação religiosa do ser humano que Deus dá no Éden é ser verdadeiramente humano, se comportar que nem gente. Porque é isso que a gente é. Agora, muito bonito esse discurso sobre a dignidade humana. Mas se isso não for equilibrado por uma triste realidade que adveio ao mundo, isso pode sim levar a uma compreensão, né,
que justifica esses coaches neopentecostais aí. Mas a verdade é que, por mais que o ser humano seja um ser criado à imagem de Deus, houve um problema. E esse problema é o que a gente chama de pecado original. E a existência do pecado original, ela é talvez a doutrina cristã mais inegável. Não tem como você negar isso. Eu apresento aqui 3 razões, pelo menos. A primeira é a realidade empírica. Chesterton, ele disse que a doutrina do pecado original é a única doutrina cristã empiricamente verificável. Você olha para o mundo e você percebe que tem um problema aí. Você percebe que o mundo não é aquilo que deveria ser. A segunda é a análise introspectiva. Se você for honesto com si mesmo, se você olhar para o teu coração, tu vai ver que tem um monte de coisa aí que você mesmo não gostaria que estivesse. É ou não é verdade? Você vai ver que muitas vezes você se comporta de modo que você não queria que se comportar. Você pensa coisas que você não queria pensar. Parece ter um parasita aí te atazanando. E a terceira é a análise sociológica. Todas as culturas têm um senso moral mínimo, conhecido pela razão natural. Não matarás, não roubarás, não mentirás. Mas toda cultura tem problema. Um homicídio, um roubo, um assassinato. Parece que tem uma tensão entre aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente acaba sendo. Isso é o que a teologia cristã chama de pecado original. Tem um problema. No castigo que Deus dá a Adão e Eva, a gente percebe essa realidade. O trabalho, ele não é originalmente ruim. Só que o trabalho antigamente de Adão não é, ele era um trabalho tranquilo, você não suava, não ficava com dor nas costas. Mas o que Deus fala depois da queda? Agora o teu trabalho será marcado por enfado. A mulher também, essa missão de gerar vida no ventre, algo maravilhoso que Deus deu somente para a mulher. Só que agora vai doer um pouquinho, que nem homem com febre. É. Mas veja, é essa a realidade, que as coisas boas, o trabalho é bom, a maternidade é boa, elas são marcadas por coisas ruins. Então esse conflito que a gente vê na vida como um todo. Tudo que é bom está manchado de alguma maneira por esse parasita. E Agostinho coloca isso, né? Eu já falei na primeira palestra. O mal ele não existe independentemente do bem, né? Ele é sempre um parasita do bem. A mentira ela não existe independentemente da verdade. A mentira é uma perversão da verdade. A gente viu o que Foucault e Butler fazem com a ideia de que o mundo é a criação da palavra. É verdade isso. Só que meteram um parasita ali e perverteram o conceito. Então, tudo que tem de ruim na sociedade é uma perversão, maior ou menor, daquilo que é bom. Então, por causa do pecado original, a imagem no sentido estrutural permaneceu, os dons, talentos e habilidades humanas não foram destruídas pela queda. Só que o homem passou, a partir de então, a usar esses dons de modo contrário à vontade de Deus. O pecado, ele entra no coração humano como uma espécie de vício. Muito mais grave, mas para você entender. Mas num vício. Imagina você doente, acamado. Você está com uma gripe forte. Você quer sair dali, mas o teu corpo não quer. O pecado é mais ou menos isso, né? Te puxa para baixo, te puxa para o mal. A melhor definição sintética de pecado que eu conheço é aquela dada por Alvin Plantinga, quando ele diz que o pecado é uma espécie de loucura da vontade, pela qual nós amamos o que deveríamos odiar e odiamos aquilo que nós deveríamos amar. É uma desordem nos amores, conforme Agostinho muito bem colocou. E o que Foucault e movimentos congêneres ignoram é essa liberdade, de que a vontade humana, e o pecado afeta especialmente a vontade. A vontade humana está maculada, ela está viciada, ela precisa ser liberta. E o que eles falam, ignorando essa realidade, é não, dê vazão à sua vontade. Se a sua vontade não tivesse esse parasita, esse vício, talvez isso seria legal. Mas a sua vontade está viciada. Então você precisa negar aquilo que Paulo chama de carne, que é essa natureza caída. Então, sendo assim, se você tira os freios sociais, legais, médicos e, sobretudo, espirituais da natureza caída, ela passa a dar vazão não à sua verdadeira natureza, mas à falsa. Sem os freios sociais da igreja, religiosos, inclusive, você não passa a dar
vazão àquilo que você verdadeiramente é, mas aquilo que você não deveria ser. Não é a sociedade que corrompe o homem, é o contrário. A vida em sociedade civiliza o homem. É um freio da graça. 1 Timóteo, capítulo 1, fala isso. A lei, ela existe para o mal, não é para o bem. Para impor um comportamento, para civilizar o homem mau. Então, todos esses instrumentos são úteis para civilizar um homem, só que são úteis apenas externamente. Um homem não cristão pode não ser um adúltero, pode, claro, pode não roubar, pode. Só que ele carece daquela disposição interior que dá ao ato moral a sua qualidade verdadeiramente boa, que é a disposição de agir em amor a Deus. Isso somente a graça agindo diretamente no coração humano pode fazer. E é aí que se coloca a necessidade de ouvirmos o Espírito. Porque se eu sou um ser criado à imagem de Deus, eu não posso me portar como um animal. Só que a única coisa que no estado atual em que nós nos encontramos pode restaurar a plenitude da imagem original do homem é a ação milagrosa do Espírito no coração de cada um de nós. É o Espírito Santo que nos permite ser verdadeiramente humanos. No ato da regeneração, o que acontece é uma alteração qualitativa na tua essência. Aquela essência, a imagem de Deus, que estava viciada para o mal, agora, no homem regenerado, não está plenamente liberta, mas está orientada agora para o bem. Pela ação da graça, você pode ter uma vontade orientada para o bem e para o cumprimento da tua função própria. E é iniciada aqui a tua caminhada rumo à plenitude das potencialidades humanas, que a gente chama de santificação, que será culminada na glória. Então, a identidade do homem consiste, essencialmente, em ser criado à imagem de Deus. Tudo mais, meus irmãos, é secundário e deve ser entendido e interpretado à luz daquilo que é essencial. Todos os acidentes que aconteceram com você não te definem essencialmente. O que te define essencialmente é o fato de que você é a imagem de Deus. Então você tem um valor infinito. Mais uma vez o papo de coach, né? Não é coach, é teologia protestante elementar. Essa vontade viciada precisa ser, porém, restaurada pelo Espírito. E quando a imagem de Deus é reconhecida e vivida com todas as suas implicações, o homem reencontra a si mesmo e o seu sentido. Então a pergunta que se coloca para nós hoje é com o que nós vamos nos identificar? Com o Espírito que reestrutura a nossa natureza ou com a carne? Hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida, a longevidade e, acrescento eu, a identidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Deus nos abençoe.